You can sit down. Vocês podem se sentar. Hola. Thank you. Who was here this afternoon? Quem estava aqui hoje à tarde? Wow. Uau! So you are equipped to evangelize now. Então vocês agora são equipados para evangelizar. Amen. Amém? Amen. Amém. And I'm going to believe you're going to start seeing people saved more and more. E vocês vão ver pessoas sendo salvas cada vez mais. And this church needs to get a bit bigger now. E essa igreja vai precisar aumentar agora. Amen. Amém? Amen. Amém. So I am an evangelist. Então eu sou uma evangelista. And I'm passionate about teaching people how to do evangelism. E eu sou apaixonada sobre como ensinar as pessoas a evangelizar. And a few years ago, E alguns anos atrás, I think Jesus is coming back. eu pensei que Jesus estava voltando com essa música. A few years ago, I was in South Africa. Alguns anos atrás eu estava na África And I was training on evangelism. e eu estava treinando um povo sobre evangelismo. And then we went out and did evangelism. E depois nós saímos nas ruas e fizemos evangelismo. And everyone came back with encouraging stories. E todas essas pessoas voltaram depois com histórias encorajadoras. And also while I was there, E também, enquanto eu estava lá, I did prayer appointments, inner healing appointments. eu também fiz reuniões sobre cura interior. And as I was flying back to England, E quando eu estava voltando de volta, voando de volta para a Inglaterra, I felt the Lord say to me eu senti o Senhor falando comigo. that how can the church be a good witness Como a igreja pode ser uma boa testemunha if they are as broken as the world? se eles estão tão quebrados como o mundo? Jesus came to heal our sorrows and our pain. Jesus veio para curar nossas dores. And He wants you to be whole. Ele quer que você seja completo. He wants you to be healed inside and Ele outside. quer que você seja curado internamente e externamente. So one of the things that I've been growing in Então, uma das coisas que eu tenho crescido a respeito is inner healing. é sobre cura interior. Because I know Porque eu sei, that when you experience the freedom that God has for you, porque quando você experimenta a liberdade que Deus tem para você, you'll be better evangelist. você vai ser um melhor evangelista. Because you'll be so full of joy Porque você vai ser tão cheio de alegria that you can't help but tell que people você não consegue se aguentar a falar com as pessoas what He's done for o que you. Ele fez na sua Amen. vida. Amém? And one of the areas Então, uma das áreas that people need healing que as in pessoas precisam de cura is forgiveness. é perdão. And I'm going to talk about forgiveness tonight. E eu quero falar sobre perdão essa noite. It's one of the biggest issues. É um dos maiores problemas. And when we pray for E healing, quando nós oramos por cura, often people need to forgive before they get healed. frequentemente as pessoas precisam perdoar antes de serem curadas. So I'm passionate Então eu tenho muita paixão that we know how to forgive well. para que nós saibamos como perdoar bem. See, forgiveness is two ways. Olha, o perdão são duas formas. We need to receive Nós forgiveness precisamos receber o perdão and we also need to give forgiveness. e precisamos dar o perdão. It's a two-way process. É um processo de duas vias. And the Bible commands you. E a Bíblia comanda To você forgive. a perdoar. It's in the Lord's Prayer. Está na oração do Pai Nosso. Father, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Pai, perdoe-nos da mesma forma que o Senhor perdoa aqueles que fizeram algo contra nós. So Jesus is teaching us. Então Jesus está nos ensinando. Every day we need to forgive. Todo dia precisamos perdoar. Every day we need to examine our heart and say, Lord, is there anyone I need to forgive? Todo dia precisamos examinar o nosso coração e perguntar a Deus, tem alguém que eu preciso perdoar? Because when you don't forgive, Porque quando você não perdoa, the Bible says God can't forgive us. a Bíblia fala que Deus não pode nos perdoar. And the devil E o diabo wants you to have unforgiveness. quer que você tenha falta de perdão. He will bring Ele vai trazer the right people as pessoas certas at the wrong time no momento errado to cause you offense in your life. para causar ofensa na sua vida.
The Bible says A Bíblia diz our battle is not against flesh and blood, que a nossa batalha não é contra carne ou sangue, but powers and principalities, mas contra poderes e principados rulers of this dark age. que governam essa era escura. But it feels like we're fighting with people, right? Mas parece às vezes que nós estamos lutando contra as pessoas, certo? When someone hurts us, it feels like we're fighting with people. Quando alguém nos machuca, a gente pensa que estamos lutando contra pessoas. But the Bible says no, it's spiritual. Mas a Bíblia fala que não, isso é espiritual. This is one of the schemes that the enemy has. Esse é um dos esquemas que o inimigo tem. And we need to be, as a church, know how to forgive well. E nós, como igreja, precisamos aprender a como perdoar bem. And some Christians say to me, E alguns cristãos me dizem: I'm not ready to forgive. eu não estou pronto para perdoar. I need Eu time. preciso de tempo. It's so important that we can forgive straight away. É muito importante que nós perdoamos diretamente. Because when we don't forgive straight away, Porque quando nós não perdoamos rapidamente, the devil o diabo gets a foothold. começa a ter uma abertura em nós. He wants power over you. Ele quer poder sobre você. Do you want to give him power over you? Você quer dar ao diabo poder sobre você? Hã? No, you're very No. quiet. Vocês estão muito quietinhos. You don't want him to have power over you. Vocês não querem que o diabo tenha o seu poder. No. Não. So don't wait. Então não espere. Deal with it. Lide com isso. And as pastors, E como pastores, we have to forgive very quickly. nós precisamos perdoar ainda mais rapidamente. Because a lot happens against us as pastors. Porque muita coisa acontece com os pastores. Let's not let the devil win. Não vamos deixar o diabo ganhar. Jesus says he came to destroy the work of the evil one. Jesus diz que ele veio para destruir as obras do maligno. And this is his work. E essa é a obra dele. In the Indian culture, Na cultura indiana, I'm an Indian, by the way, eu sou indiana. born in England. Eu fui nascida na Inglaterra, We don't forgive. mas lá a cultura é não perdoar. We feel like we're more powerful. Nós sentimos que somos mais poderosos. No, I'm not going to forgive. Não, eu não vou perdoar. I'm going to punish them. Eu vou punir essa pessoa. And so a lot of Indians Então muitos are indianos bitter. são amargos. My mum A minha mãe has not talked to her sister for about 20 years. não conversou com a irmã dela por 20 anos. Her only sister that's alive. A única irmã dela que está viva. And because of one little thing about money, E por causa de uma coisinha sobre dinheiro, my mum's refusing to forgive her. a minha mãe recusou a perdoá-la. And my mum's body is full of arthritis. E o corpo da minha mãe ficou cheio de artrite. She has pain all over her body. Ela tinha dor em todo o corpo. And she asked me, pray for me. E ela me pedia, ora por mim. And I said, Mum, E eu falei, mãe, you've got to forgive. você precisa perdoar. You've got to Você forgive. precisa perdoar. And she refuses. E ela se recusava. And so I want to say it's important that we forgive. Então eu quero dizer que é importante que nós perdoamos. This is what not forgiving does. É isso que a falta de perdão faz. Nathan, can you come here? Neita, você pode vir aqui? So imagine this is my mum. Então imagina que o Nathan é a minha mãe. Doesn't look like my mum. Ele não parece muito como minha mãe. This is one of my spiritual sons. Esse é um dos meus filhos espirituais. I love this boy. Eu amo esse garoto. I love how God is growing him. Eu amo como o Senhor tem I crescido I ele. love how on fire he is for God. Eu amo como ele está em fogo pelo Senhor. I love there's no compromise in this guy. Eu amo porque ele não tem compromisso com outras God coisas. is doing amazing things with young people. Deus está fazendo algo incrível com a geração jovem. And I'm so excited to be able to come to run with them. E eu estou muito animada por ter vindo com ele. Because they'll keep me young. Porque eles me mantêm jovem também. Amen? Amém? So this is Nathan. Então esse é o Nathan. And Nathan has offended my mum. E Nathan, ele ofendeu a minha mãe. Actually, who's going to be my mum? Vamos escolher outra pessoa para ser minha Diana. mãe. A Diana. This is Nathan's girlfriend. Essa é a namorada do Nathan. She's from Portugal. Ela é de Portugal. So, Então, Nathan o Nathan has offended Diana. ofendeu a Diana. Come on, it's acting now, okay? All right? He's angry with Diana. Então, ele tá com raiva da Diana. She's done stuff to him that's hurt him. É, Oh, yeah. então, Oh, he's sorry.
O Yeah. Nathan, ele ofendeu a Diana, então a Diana tá com muita raiva. So she's angry. Ela tá com raiva. And she goes, I'm not going to forgive him. E ela fala, não vou perdoá-lo. I want him to Eu pay. quero que ele pague por isso. I want him to feel what he's done to me. Eu quero que ele sinta aquilo que ele fez comigo. And Nathan E o Nathan doesn't know he's offended Deanna. não sabe que ele ofendeu a Diana. Because he wasn't meaning to do it. Porque ele não era mal com ela. Because the devil's put some wounds in Deanna. Mas porque o diabo colocou algumas feridas na Diana. That it's him who's tapping those wounds. É o diabo que está abrindo essas feridas. Nathan E o Nathan hasn't got a clue. não tem ideia disso. He's living his Ele life. está vivendo a vida dele. Happy, Feliz. joyful, Alegria. enjoying God's presence. E aproveitando ele da He's presença de alive. Deus. Ele está vivo. But Deanna, Mas a Diana, come here. This is what unforgiveness does to you. é isso que a falta de perdão faz com você. Unforgiveness. A falta de perdão. Woo! Imagine, this is not very good, is it? Bear with. No. Unforgiveness Então a falta de perdão blinds you. te cega. You can't see God. Você não consegue ver a You Deus. struggle to see Him. Você tem dificuldade em vê-lo. Who's doing better? Quem está melhor? A Diana ou o Nathan? A falta de perdão. Unforgiveness A falta de perdão gives us negative thinking, depression, and anger. dá depressão, nervo e pensamento negativo, raiva. A falta de perdão. Unforgiveness. A falta de perdão. Imagine these are her ears. Imagine que esse pano é os ouvidos dela. Stops you from hearing from God. E isso bloqueia você de escutar a Deus. But she can't see God. Então ela não consegue ver a Deus, She can't hear Him. não consegue escutá-lo. She's full of negative thoughts. Ela está cheia de pensamentos Anger. negativos, raiva. Who's in a better position? Quem está na posição melhor? A falta de perdão Affects your body. afeta o seu corpo. Unforgiveness is a huge door for sickness and infirmity. A falta de perdão é algo que causa enfermidade e doença. People are full of sickness. Pessoas que são cheias de doenças. When I was in Brazil in 2016, Quando eu estava no Brasil aqui em 2016, I prayed for a lady. eu orei por uma mulher She had cancer in her cervix. e ela tinha câncer na cérvica. She was told by the doctors E ela falou para os médicos she couldn't have que ela children. não conseguiria ter filhos. So as I was praying, Então, enquanto eu estava orando por I ela, felt the Lord say she needs to forgive someone. eu senti que o Senhor queria que ela perdoasse alguém. So I asked her, Então eu perguntei a ela: ask the Lord, who do you need to forgive? pergunte ao Senhor o que você precisa perdoar. And the Lord showed her several people she needed to E forgive. o Senhor mostrou várias pessoas que ela precisava perdoar. And then she forgave them. E depois que ela perdoou essas pessoas, And then we prayed and she went down in the spirit. e nós oramos por ela, ela caiu no Espírito. I was in Brazil in 2024. E eu estava no Brasil de novo em In 2024. the same church in Ponta Grossa. Na mesma igreja que eu fui, em Ponta Grossa. I was coming out the toilet. E eu estava saindo do banheiro. And this lady grabs E me essa mulher me agarrou with a little baby. com um bebê no colo. And she takes me to a translator. E ela me levou até um tradutor. And she said, you were here 7 years ago. E ela falou: você esteve aqui 7 anos atrás. You asked me to forgive people. Você me perguntou para perdoar as pessoas. I forgave all those people. E eu perdoei todas essas pessoas. I went to the hospital the next E day eu to fui a para o doctor. hospital nos próximos dias. All the cancer's E gone. todo o câncer foi embora, o câncer na cervical. But it's not just gone. Mas não apenas foi embora, She has 3 ela children. tinha 3 filhos.
And she said to E me, ela falou comigo, it's because I had unforgiveness. é porque eu tinha falta de perdão. The devil wants to make your body sick. O diabo quer que você tenha um corpo doente. Don't let him. Não deixe que ele faça isso. Is it worth it? Vale alguma coisa? Because the person you've got unforgiveness towards, Porque a pessoa que você tem falta de perdão he's having a nice life. está vivendo uma vida boa. Okay? So unforgiveness. Então a falta de perdão. Are you right there? Tudo bem aí, Diana? Are you breathing? Está respirando? Nathan. It hinders your walk with God. Bloqueia a sua caminhada com Deus. It hinders your walk with God. Bloqueia e impede a sua caminhada com Deus. Have I got any more? Vamos ver se eu tenho mais. Oh, aqui. and there's more. Ah, tem mais. A falta de perdão faz você sem poder. Who is better off? Quem que está melhor? Nathan? O Nathan? So what do you think is the best thing to do? Então o que você acha que é a melhor coisa para fazer? Forgive. Perdoar. Forgiveness means O perdão significa to untie desbloquear, tirar as amarras and release. e liberar. To untie the bitterness, A desamarrar a amargura, to untie the pain, desamarrar a dor, to untie, desamarrar, to release, liberar, so you can be free. para que você possa ser livre. Free to walk with your God. Livre para andar com seu Free Deus. to be happy. Livre para ser feliz. Free from sickness. Livre de doenças. Free from Livre depression. de depressão. Free. Livre. The Lord has come to set us free. O Senhor nos chamou para sermos livres. But the devil wants to use unforgiveness to Mas- imprison you. O diabo quer usar a falta de perdão para te emprisionar. So church, we have to forgive. Amen? Então, igreja, nós precisamos perdoar, amém? Give these guys a round of applause. Vamos aplaudir aqui o pessoal, o casal. It says in Romans 12:19. Diz em Romanos 12:19. Dear friends, Queridos, never take revenge. nunca tenham vingança. Leave that righteous anger of God. Deixe de fora, entregue essa vingança para Deus, essa raiva para Deus. For the scriptures say, E a palavra diz: I will take revenge. o Senhor Deus vai tomar a vingança. God will take revenge. Deus vai se vingar. I will pay them back, O Senhor fala: eu vou pagar isso. says the Lord. Diz o Senhor. When we don't forgive, Quando nós não perdoamos, we get in the way of God. nós ficamos no caminho de Deus. Okay, I need 3 people. Can I Ok, have eu 3 preciso people? de 3 pessoas aqui para se voluntariar. I want it to be visual. 3 people. Vamos, 3 pessoas. 3 teams. Come on. Vamos lá. Thank you. Okay, here we go. 1, 2. One more. Yes, him. Cool. Hi. Ei, Okay. ok. You're going to be Jesus. Você vai ser Jesus. He's going to be God, yeah? Ele vai ser, With a white. ele vai ser Jesus porque ele está de branco. You're going to be the person who's been hurt. Você vai ser a pessoa que foi machucada, que foi And you're ferida. angry with this brother here. E você tá com raiva desse irmão aqui. So he's angry with him. Então você tá com raiva dele. And he's... E ele tá. Mostra sua raiva. And he E ele hasn't got a clue. não tem nem ideia disso. But while he's holding on to the anger, Mas porque ele está agarrado à raiva, he's blocking God from getting to him. ele está bloqueando Deus de chegar nesse outro amigo. This is what forgiveness does. E é isso que o perdão faz. It gets you out of the way. O perdão te tira do caminho. Then Então Jesus Jesus has a power then tem o poder então to deal with this para person. lidar com essa pessoa. And he will probably deal with them different to what we think they should be dealt with. E ele vai lidar com a pessoa de forma diferente do que nós às vezes pensamos. We have to get out the way Nós precisamos sair do caminho and leave revenge for the e Lord. deixar a vingança para o Senhor. Amen? Amém? Understand? Vocês entenderam? Okay. My problem, Ok, meu problema. we teach forgiveness wrongly in the church. Huh? Oh, we release you. Desculpa, vocês estão liberados. Good.
My problem is O problema é we've taught forgiveness wrongly. que nós ensinamos o perdão de forma diferente. When I pray for people Quando eu oro pelas pessoas and I sense they need to forgive, e eu percebo que essa pessoa precisa perdoar. and I ask them, like, is there anyone you need to forgive? E eu pergunto à pessoa, tem alguém que você precisa perdoar? No, Eles falam, no, não, they get não. offended. Não, e ficam ofendidos. Because we know it's wrong to have unforgiveness, right? Porque nós sabemos que é errado ter falta de perdão, não é? But they still got pain in their heart. Mas eles ainda têm dor no coração. So they said, I've forgiven, Então eles falam, eu perdoei. but I'm not talking to that Mas eu não vou person. conversar com essa pessoa. I've forgiven, Eu perdoei essa pessoa, but I'm still mas eu hurting. estou ainda machucado. And Jesus teaches E us Jesus nos ensina that we need to forgive from the heart. que nós precisamos perdoar do nosso coração. So this is how I want to teach you how to forgive. Então é dessa forma que eu quero ensinar vocês a como perdoar. We're going to look at a parable. Nós vamos agora olhar em uma parábola. Matthew 18, Mateus 18, verse 21 to 35. versículo 21 to 35. versículo 21 a 35. I'm going to explain the story. Eu vou explicar a história. So there's a king Então tem um rei who has a servant que tem um servo who owes him lots of money. que deve a ele muito dinheiro. 10 billion reals. 10 bilhões de reais. Lots of money. Muito dinheiro. And which is a debt. That's what unforgiveness is, a debt, right? E é isso que a falta de perdão é uma dívida. So the servant says to the king, Então o servo ele diz para o rei: please, por please forgive favor, me. me perdoe. Please release Por me. favor, me libere. Please. Por favor. And the king E o rei chooses to release him. escolhe liberar esse servo. Chooses to forgive him. Escolhe perdoar esse servo. Then later on, Então, mais tarde, the same servant o mesmo servo found someone who owes him money, encontra outra pessoa que deve a ele dinheiro. who owed him a little bit of money. Que deve a ele um pouquinho só de dinheiro. Give me my Me money. dá meu dinheiro. Give me my money. Me dá meu dinheiro. Please, Por please favor, forgive me perdoe. Please give me more Por favor, time. me dê mais tempo. No. Não. And he goes into prison. E ele vai para a prisão. This is what the Bible É says. isso que a Bíblia fala. Verse 31. Versículo 31. When some of the other servants saw this, Que quando o rei viu esse servo fazer isso, they were very upset. ele ficou muito triste. They went to the king E eles foram até o rei and told him everything e contaram para o rei That- tudo o que eles viram that had happened. que aconteceu. Then the king called the man Então o rei chamou esse homem, o that he had servo, forgiven. que ele não tinha perdoado. You evil servant, E ele falou: você é um servo mau. I forgave you that tremendous debt Eu perdoei você dessa dívida enorme because you pleaded. porque você me implorou. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant, Você não devia também ter misericórdia para esse outro servo? just as I have had mercy on you? Da mesma forma que eu tive misericórdia por você? Then the angry king Então o rei, muito nervoso, sent the man to prison. mandou esse servo para a prisão. You got to understand, Você precisa entender unforgiveness que a falta de perdão is you're in prison. coloca você na prisão. You're in prison. Coloca você na Not that prisão. person. Não a pessoa. You are in Você prison. está na prisão. And this is what Jesus E é says. isso que Jesus fala. That's what my heavenly Father É isso que meu Pai Celestial will do to you irá fazer com você. if you refuse to forgive your brother and Se sister você recusar a perdoar o seu irmão ou sua irmã from the heart. através do seu coração. You see, church, Olha, você vê a igreja, we forgive from the head. nós perdoamos pela I mente, forgive. pela cabeça, e a gente fala: eu perdoei. I choose to Eu forgive. escolho perdoar. Help me to forgive. Me ajude a perdoar. We forgive from the head. Nós perdoamos com a mente. But Jesus is calling us to forgive from the heart. Mas Jesus nos chama para perdoarmos com o nosso He- coração. He wants to take away that Ele pain. quer tirar essa dor. He wants you to release you from that hurt. Ele quer que você seja livre dessas coisas que te machucam. He doesn't want you to be carrying that hurt. Ele não quer que você carregue essas feridas. So I want to lead you in Então- how do we forgive from the heart. Então eu quero guiar você em uma oração, em como perdoar por meio do seu coração. Can I ask the keyboard player to come up? Eu posso pedir aqui para quem toca teclado para fazer um fundo musical? Quem toca teclado? We're going to do business with God today. Nós hoje vamos fazer negócios com Deus.
Because forgiveness is huge all over the world. Porque o perdão é preciso por todo mundo. And I want to equip you and give you tools E eu- to forgive effectively. E eu quero equipar você e te dar ferramentas para perdoar de forma efetiva. And once I've taught you this tool, E quando eu ensinar e entregar a você essas ferramentas, anytime you need to forgive someone, em qualquer outra hora que você precisar perdoar alguém, I encourage you to use the same tool. eu te encorajo a usar as mesmas ferramentas. I'll talk you through the steps. Eu vou falar agora sobre os passos. First, we have to come into Jesus' presence. Primeiro, precisamos entrar na presença de Jesus. We have to ask Him, Precisamos perguntá-lo: is there anyone I need to forgive? tem alguém que eu preciso perdoar? And listen to Him. E escutar a Ele. He might show you someone's face. Pode ser que Ele te mostre o rosto de alguém. And then we go through steps. E então a gente vai para outros passos. Jesus. Jesus. And we say it out loud. So God hears, Então, quando nós falamos o nome dele em alta voz, o Senhor escuta, the devil o hears, diabo escuta and you e hear. você escuta. Because faith comes from hearing. Porque a fé vem do ouvir. So the first thing you do, Então, o primeiro que você faz, you ask God to forgive you. você pede a Deus para te perdoar. Because unforgiveness is sin. Porque a falta de perdão é um pecado. So Jesus, would you forgive me for having unforgiveness? Então você pergunta: Jesus, você pode me perdoar por ter falta de perdão? Then you're going to go, Jesus, Então você fala: Jesus, I forgive this eu person perdoo essa pessoa for, por... then you tell him E você fala com Jesus. everything they said. Tudo aquilo que a pessoa falou Everything com they você, did. tudo aquilo que a pessoa fez com Let você, it come up and out. deixe isso sair de você. The thing is, we've got it strapped down. Então, às vezes, nós apenas comemos tudo isso. It needs to come up and out. E precisa sair de você. And Holy Spirit will show you memories and things they've done. E o Espírito Santo vai te mostrar imagens, memórias daquilo que a pessoa fez. We've got to be thorough. We've got to do it fully. Mas você, quando está cheio So- disso, So Jesus, I forgive them for hurting me. então você entrega isso para Jesus e fala: Jesus, eu perdoo essa pessoa por ter me machucado. I forgive them for lying to Eu me. perdoo essa pessoa por ter mentido para mim. I forgive them for abusing me. Eu perdoo essa pessoa por ter abusado de mim. Tell him everything you need to Comece a falar forgive. com ele tudo aquilo que você precisa falar. And then E então, you're going to talk to him about your feelings. você vai conversar com Jesus sobre os seus sentimentos. Jesus. E fala: Jesus, This made me feel. isso fez eu me sentir. And you're going to tell him, how did Você it make fala you para feel? Jesus: como It isso ma- fez você sentir? And let Holy Spirit bring those feelings up. E deixa o Espírito Santo trazer esses sentimentos até você. It made me feel hurt, Talvez se sentiu machucado, Angry. com raiva, bitter. amargo. And these feelings are here. E esses sentimentos estão aqui. And you imagine they're in your hands now. E você imagina que eles estão nas suas mãos, os sentimentos. And you're going to hand these feelings to Jesus is right in front of you. E você vai entregar esses sentimentos para Jesus, que está ali na sua frente. You're going to release those feelings to Você Jesus. vai entregar os sentimentos para Jesus. You're going to see him take them. E você vai ver Jesus tomando eles de você. Then, E então, because that's your ashes, right? porque essas são as suas cinzas, certo? Then you ask him, Então você pede a Jesus. Jesus, Jesus, you've taken my pain, you've taken você those feelings. tirou esses sentimentos, tirou a minha dor. What do you want me to have instead of those feelings? O que o Senhor quer que eu tenha ao invés desses sentimentos? And don't just say to him what you want. E não fale aquilo que você quer. Listen to him. Escute a Ele. Hear what he's got to give you instead. Escute aquilo que Ele quer te dar em troca. He wants to give you beauty instead of those ashes. Ele quer te dar beleza em vez de cinzas. And then receive what he gives Então you. receba aquilo que Ele te dá. And tell you, church, E eu te falo, igreja, all that sickness will go. toda a enfermidade All vai that sair. pain will go. Toda a dor vai Because sair. Jesus came to take our sorrows. Porque Jesus veio para tirar That's what o he nosso came to luto. do. É isso que Ele veio para fazer. Amen. Amém? Are we ready? Vocês estão prontos? Stand up. Vamos lá, se levantem. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Just close your eyes, church. Feche os seus olhos agora, igreja. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. So, God's given you an imagination. Então Deus te deu uma imaginação. I want you to use it for God's glory. E eu quero que você a use para a glória de Deus. I want you to imagine Jesus is right in front of Eu you. quero que você imagine que Jesus está à sua frente.
frente agora. Because He is Emmanuel, Porque Ele é o Deus Emanuel. God with us. Deus conosco. He never leaves you Ele nunca deixa você nor forsakes you. e nem abandona você. And He's right in front of you E now. Ele está aí, na frente de você So agora. close your eyes Então feche os seus olhos and imagine Him right in front of you. e imagine que Ele está à sua frente. Because I want you to talk to Him. Porque eu quero que você converse com He Ele. is your healer. Ele é aquele que cura. Amen? Amém? Okay. Amém. I want you to ask Jesus, Eu quero que você peça a Jesus e pergunte a Ele. Lord Jesus, Fale agora, depois de mim. Senhor Jesus, is there anyone I need to forgive? tem alguém que eu precise perdoar? Now listen to Him. Agora escute a voz dele. Obrigada, Jesus. Okay. Ok? We're going to forgive those people He's shown you. Nós vamos perdoar agora as pessoas que Ele te mostrou. If He showed you more than one person, Se Ele te mostrou mais do que uma pessoa apenas, just focus on the most important one first. apenas foque em uma pessoa só, a mais importante que você acha. And then you can do the others later. Então você pode depois perdoar as outras pessoas que Ele te mostrou. So the first thing we're going to do is repent, ask God to forgive us. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender, pedir ao Senhor que nos perdoe. So keep your eyes on Jesus. Então mantenha os seus olhos em Jesus. Look at Him. Olhe para Ele. Lord Jesus, Repete comigo, Senhor Jesus, I ask you to forgive me eu te peço que me perdoe for having unforgiveness. por ter tido falta de perdão. Just let Him minister to your heart. Apenas permita agora que Ele ministre ao seu coração. He wants to heal your heart. Ele quer curar o seu coração. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Lord Jesus, Repete comigo, Senhor Jesus, I forgive this person. eu perdoo essa pessoa. I forgive them for. Eu perdoo essa pessoa por. Tell Him everything you need to forgive them for. E agora fale com Jesus tudo aquilo que você precisa perdoar essa pessoa. Comece a citar agora. Say out loud. Fale isso em voz alta. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Tell Him everything. Fale com Jesus tudo. Everything they said. Tudo que as pessoas falaram com Everything você. everything the Holy Spirit is showing Tudo you. que o Espírito Santo te mostrar. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Let it go, guys. Deixe isso ir embora, pessoal. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Holy Spirit, bring it up and out. Espírito Santo, traga isso. All the pain, E remova toda a dor. all the memories. Todas as memórias. Bring it out now. Traga isso. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Now we're going to give Him the feelings. Agora nós vamos entregar a Jesus os nossos sentimentos. Lord Jesus, Repete comigo, Senhor Jesus. this made me feel. Isso fez eu me sentir. Tell Him what it made you feel. E agora fale com Jesus como isso fez você se sentir. Tell Him, guys. Fale com Ele, pessoal. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Every pain, Toda dor, every feeling. todo sentimento. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Now I want you to imagine Agora eu quero que você imagine that those feelings are in your hands. que os seus sentimentos estão agora nas suas mãos. You've been carrying them in your heart. Você tem carregado os sentimentos no seu coração. Now imagine they're in your hands. Agora imagine que esses sentimentos estão nas suas mãos. And Jesus is in front of you. E Jesus está à sua frente. And He's there, E Ele está ali, na sua waiting frente, for you esperando por você, to give Him those para feelings. entregar a Ele esses sentimentos. Are you ready to give Him those feelings? Vocês estão prontos para entregar a Jesus esses sentimentos? Are you ready to forgive from your heart? Vocês estão preparados e prontos para perdoar com seu coração? Amen. Amém?
Lord Jesus, Repete comigo, Senhor Jesus, I give you these eu feelings. te entrego esses sentimentos. I release myself from these feelings. Eu me liberto desses sentimentos. And I release this person from the feelings. E eu também liberto essa pessoa desses sentimentos. Some of you are going to feel like a big heavy load coming off your shoulder. Alguns de vocês vão sentir como um grande peso saiu dos seus ombros. You're going to feel lighter. Vocês vão sentir mais leve. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. He's washing it off. Ele está lavando isso. He's washing off. Ele está lavando isso para fora. All that bitterness. Toda essa amargura It's going now. está saindo agora. All that hurt. Toda ferida It's going now. está saindo agora. All that pain. Toda essa dor It's going está now. saindo agora. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Now we're going to receive the beauty. Agora nós vamos receber a beleza. Put your hands out. Coloque as suas mãos à sua frente. They're empty now. E agora as suas mãos estão vazias. So we're going to ask Jesus, Então agora peça a Jesus. Jesus, what do you want to give me instead of these feelings? Repete comigo, Senhor Jesus. O que o Senhor quer me dar ao invés desses sentimentos? And listen to Him. E escute a voz dele. Obrigada, Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Let's receive what He's given us. Vamos receber aquilo que Ele está nos dando. Amen. Amém? So put your hand on your heart, Então agora coloque a sua mão no seu coração. because we want it to be written on the tablet of our heart. Porque nós queremos que Ele escreva sobre o nosso coração, nas Jesus. pedras do nosso coração. Jesus, Repete comigo, Jesus. I receive this instead. Eu recebo isso em troca. So come, Holy Spirit. Então vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Thank you for your freedom. Obrigada pela sua liberdade. I command every infirmity that's connected to unforgiveness, Eu comando que toda enfermidade que está conectada com a falta de perdão, every sickness, toda doença, every pain toda dor, to go right para ir now. embora agora. In Jesus' Em name. nome de Jesus. You get out. Saia. Get out. Saia. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Arthritis. Artrite. Get out. Saia. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Leg pain. Dor nas pernas. Get out. Saia. In Jesus' Em nome de name. Jesus. Back pain. Dor nas costas. Get out. Saia. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Neck pain. Dor no pescoço. Get out. Saia. In Jesus' Em nome name. de Jesus. Depression. Depressão. Get out. Saia. In Jesus' Em nome de name. Jesus. Anxiety. Ansiedade. Get out. Saia. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Heart problems. Problemas no coração. Heart disease. Doenças no coração. Get out. Saia. In Jesus' Em nome de name. Jesus. Be healed. Seja curado. In Jesus' Em name. nome de Jesus. I want you to check your bodies. Eu quero que você agora verifique o seu corpo. I want you to see if you've had pain before, if it's gone. Eu quero se você cheque agora se tinha alguma dor antes, se a Check dor your foi body. embora. Cheque o seu corpo agora. And if you feel any verifica. different, I want you to wave your E hands. se você sente alguma diferença no seu Thank corpo, you, levante Jesus. sua mão. Abane Thank suas you, mãos. Jesus. Thank you, Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Come on. Thank you, Lord. Vamos lá, obrigada, Thank Senhor. you, Jesus. Obrigada, Thank you, Jesus. Lord. More, Obrigada, Lord. Senhor. Mais, Senhor. More, Lord. Keep waving. Vamos lá, continue acenando. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Obrigada, Lord. Jesus. Thank you, Obrigada, Lord. Senhor. Thank you, Continue Jesus. acenando. Thank you, Jesus. Thank you. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigada, Thank you, Jesus. Jesus. Obrigado. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Amen and Amém. more. Amen. Amém. Mais, Senhor. Mais. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Well, the team would love to pray for you. O time amaria orar por vocês. But the first thing I need to do, Mas a primeira coisa que eu quero que vocês façam, I'm an evangelist. eu sou uma evangelista. And I can't leave this place E eu não posso deixar esse lugar knowing that someone might be here sabendo que pode ter alguém aqui who's never given their life to que Jesus. nunca entregou a vida para Jesus. I would like you to sit down, everyone. Eu quero que vocês se assentem, por favor. Jesus wants your heart. Jesus quer o seu coração.
He wants your life. Ele quer a sua vida. I want to tell you, church, E eu quero contar para vocês, igreja. you're not born a Christian. Vocês não nasceram cristãos. I was born a Hindu, Eu nasci no hinduísmo, but I only became a mas Christian eu apenas me tornei cristã when I invited Jesus into my life. quando eu convidei Jesus para entrar na minha vida. So if you can't tell a date that you invited him to your life, Então, if there's not a date that you remember that you've invited in your life, se você não se lembra do dia que você entregou Jesus, entregou a sua vida para Jesus, then let today be that day. deixe que esse So dia seja hoje. everyone close your eyes, bow your Então heads. todos vamos fechar os olhos agora. This is your opportunity Essa é a sua oportunidade to surrender your life to Jesus. de entregar a sua vida para Jesus. He's the best person. Ele é a melhor pessoa. He loves you Ele ama você. and he's come to save E you. ele veio aqui para te salvar. So if you are here today Então, se você está aqui hoje and you've never given your life to e você Jesus, nunca entregou a sua vida para Jesus, then I ask you to be brave então eu te peço que seja corajoso and put your hand up. e levante as suas mãos. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, levante as suas mãos. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. 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 Put your hand up if you want to give it. Levante a sua mão se você quer entregar a sua vida para Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Vem, Spirit. Espírito Santo. Jesus is knocking at the door of your heart. Jesus está batendo na porta do seu coração. He won't force himself. Ele não vai se forçar a você. But he says if you open the door of your heart, Mas ele diz, se você abrir a porta do seu he'll coração, come and eat with you and live with you. ele vai entrar e morar em você. So if you're feeling your heart is pounding, Então, se você está sentindo, o seu coração está batendo, he's knocking your door. ele está batendo na porta do seu coração. So would you put your hand up? Então, pode levantar a sua mão se você Thank quer you, entregar a Jesus. vida para Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Come, Holy Vem, Spirit. Espírito Santo. Come, Holy Vem, Spirit. Espírito Santo. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. If you are here Se você está aqui and you know e você sabe that Jesus is a bit far, que Jesus parece que está distante you don't feel he's e close, você não sente que ele está perto and you want him to come back e close, você quer que ele volte a estar perto, you want to surrender your life fully again to him, você quer entregar a sua vida completamente a ele then would novamente, you put your hands up too? então também pode levantar a sua mão se você é essa pessoa. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Se Jesus. você sente que Jesus está distante, you pode wanna- levantar a sua mão. So put your hand up Levante a sua mão. if you want to come close to Se Jesus. você quer se Thank aproximar you, de Jesus. Jesus. Obrigada, Thank you, Jesus. Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Thank you, Jesus. Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, More, Lord. Jesus. Mais More, Senhor. Lord. Mais Senhor. More, Lord. Mais Senhor. More, Lord. Mais Senhor. More, Lord. Mais Senhor. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. I'm going to lead you into a prayer. Eu vou guiar você em uma Amen. oração agora, amém? So everyone repeat after me. Então todos aqui repitam comigo. Lord Jesus, Senhor Jesus, I ask you to forgive me. eu te peço que me perdoe. I ask you to forgive me of my Eu sins. te peço que perdoe os meus pecados. I ask you to forgive me for being far away from you. Eu te peço que me perdoe por estar distante do Senhor. And I invite you into my life. E eu convido o Senhor para minha vida. And I make you E eu faço do Senhor, my Lord, meu Senhor, my Savior. meu Salvador. I invite you, Holy Spirit, Eu convido você, Espírito Santo, to come and fill me right now. para vir e me encher agora. Come, Holy Vem, Spirit. Espírito Santo. Come, Holy Vem, Spirit. Espírito Santo. Fill, Me enche, fill, me enche, fill, me enche. fill him right now. Enche agora. Fill him right now. Enche eles agora. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Fresh Senhor. filling, fresh filling, novo enchimento. fresh joy, Uma nova alegria. fresh joy. Uma nova alegria. In Jesus' Em nome de name. Jesus. Amen. Amém. Amen.